Então, só retomando o finalzinho da apresentação do Daniel, ele terminou, então, apresentando esse fluxo e entendemos que esse fluxo, ele nunca se completou, esse ciclo nunca fechou, né? Mas entendendo que é isso que está previsto e é isso que estamos lutando para que se efetive e lutando para que essas instâncias se entendam enquanto tal. E dando continuidade nessa lógica, então, o próximo slide, aí você avança um pouquinho para mim, vem mostrar a dinâmica, o fluxo de comunicação que se estabelece na RENAFOR, ou que deveria se estabelecer na RENAFOR. Então, da mesma forma que o Daniel apresentou o fluxo, enquanto um fluxo que ainda não se fechou, a gente apresenta aqui o fluxo de comunicação que a gente entende que muitas vezes ele ainda não acontece dessa forma, mas apresentando aqui como deveria acontecer e como a gente vem batalhando para que isso se estabeleça, né? Então, desse lado aqui, nós temos o Ministério da Educação, desse lado, as instituições federais de ensino superior, e aqui, deixa eu mudar de lado aqui, bom, aqui estão representadas as instâncias do MEC. Então, são coordenações gerais que trabalham com temáticas. Então, por exemplo, na CECADI nós temos Coordenação Geral de Direitos Humanos, Coordenação Geral, aqui, né? Coordenação Geral de Direitos Humanos, Coordenação Geral de Educação Ambiental e Coordenação Geral de Inclusão Escolar, que juntas se reúnem numa diretoria, que é a DPEDUC, Diretoria de Políticas de Educação em Direitos Humanos e Cidadania. Bom, reunindo todas as diretorias de uma secretaria, tem então a Gestão Nacional dos Cursos de Formação Continuada, de Formação Inicial e Continuada. Na CECADI, essa gestão está concentrada na DPEDUC. Então, a professora Clélia Brandão é a gestora nacional, que representa a política de formação inicial e continuada no âmbito da CECADI. Na SEB, essa gestão estava se concentrando na diretoria da Ibelize e a gente precisa ver como que isso se configura, então, com a Ibelize assumindo a secretaria, né? Do lado de cá, então, nós temos as coordenações de curso nas instituições de ensino superior, também temáticas. Então, em analogia às coordenações que são temáticas, nós temos aqui do outro lado coordenações de cursos temáticas, que se reúnem, então, numa gestão do CONFOR, Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada. Então, lembrando que o CONFOR, ele é maior do que a RENAFOR, né? Então, ele dá conta de mais programas do que só a RENAFOR. O CONFOR, então, se comunica com a Gestão Nacional de Curso de Formação Inicial e Continuada. Temos aqui um GT que assessora a gestão. Essa gestão, então, se comunica com o Comitê Gestor da Política Nacional, representado, então, pelo secretário de Educação, o secretário executivo, Luiz Cláudio. Do lado de cá, então, temos o CONFOR vinculado à Pró-Reitoria de Graduação, vinculada à Reitoria. No MEC, a Gestão Nacional dos Cursos de Formação Inicial Continuada, vinculada ao Comitê Gestor da Política Nacional, vinculada à Secretaria Executiva. Então, o fluxo de comunicação, ele se dá entre o CONFOR e a Gestão Nacional. O que não impede que exista um fluxo de comunicação pedagógico entre a coordenação geral, no âmbito do MEC, dialogando com coordenadores de curso. Lembrando que esse diálogo, ele deve
acontecer no âmbito pedagógico. Então, quais são as temáticas importantes serem abordadas num determinado curso e assim por diante. Deixando que esse fluxo de gestão da política aconteça entre o CONFOR e a Gestão Nacional dos Cursos de Formação. Sim, sabemos, não é o que acontece, né? Então, da mesma forma que o Daniel apresentou aquele fluxo e fizemos várias vezes a ressalva, isso ainda não fecha, eu apresento esse fluxo de comunicação e faço a ressalva. Em alguns casos, isso também não é o que acontece. Então, né, uma exposição do fluxo de comunicação, e nesse fluxo de comunicação, ele é um fluxo de comunicação tanto de e-mails, telefonemas, mas também um fluxo de comunicação oficial, né, de documentos. Então, nesse sentido, e seguindo esse ideal de fluxo de comunicação, chegamos então no documento orientador, que é um documento de comunicação entre o MEC e os CONFORs. Pode passar, gente, por favor? Então, eu acho que o objetivo desse momento, então, discutir um pouco o documento orientador. Entendemos que talvez fosse interessante contextualizar o momento de construção desse documento orientador, como que ele foi evoluindo, porque entendendo esse processo, a gente consegue entender um pouco as dinâmicas que estão estabelecidas em torno desse documento orientador. Então vai ser uma breve contextualização mesmo, e daí a gente já joga para vocês para entender como que esse documento orientador chegou em cada instituição. Então, em 2012, a CECADI se depara então com uma recente fusão de secretarias. Então, a CESP, Secretaria de Educação Especial, se une à CECAD, formando a CECADI. E já esclareço que começa esse histórico pela CECADI, porque o documento orientador nasce na CECADI. Por isso que esse histórico, ele se refere realmente só à CECADI. Então, em 2012, essa junção de secretarias acontece em 2011. Em 2012, quando a gente se depara, então, pela primeira vez com recursos na matriz orçamentária, nós também, o MEC também estava lidando com a integração de secretarias. Então, era um momento em que a CECADI precisava e sentiu necessidade de estabelecer certos procedimentos. Entender o que era a matriz orçamentária, entender quais eram os procedimentos necessários, o que muda para as coordenações que vieram da antiga CECAD, o que muda para a coordenação que veio da antiga CESP. Eram secretarias com cursos de formação, porém seguindo lógicas bem diferentes. Então, os cursos que vieram da antiga CECAD, com uma parceria com a UAB, então uma lógica de polos, coordenadores de cursos sempre se reportando a um coordenador UAB, e os cursos que vieram da antiga CESP, numa outra lógica, também em parceria com a UAB, porém sem utilizar os polos UAB, aliás, em parceria com a CAPES, porém sem utilizar os polos UAB. Então, tínhamos na CECADI cursos que seguiam lógicas diferentes, procedimentos diferentes, e agora todos recebendo recurso pela UNIT-RJ, todos entrando na lógica da RENAFOR, e a CECADI sentiu necessidade de estabelecer certos procedimentos, né? Os procedimentos, então, em 2012, foram sendo construídos ao longo do processo. Então, quem aí é mais antigo se lembra que em 2012, às vezes vinha uma orientação, depois vinha outra, porque realmente foi uma coisa construída ao longo, né? E orientações ainda passadas por e-mail mesmo, né? A gente
às vezes a CECADI fazia um e-mail de orientação, as diretorias então acordavam que aquela seria a orientação padrão e a comunicação era por e-mail. Você passa para a gente, por favor? Em 2013, então, a CECADI sente necessidade desses procedimentos tomarem um pouco mais de corpo e deixarem, então, de ser procedimentos transmitidos no corpo de um e-mail, numa fala por telefone. Então, a CECADI contrata uma consultoria para sistematizar em um único documento todos esses procedimentos e orientações. Surge então o documento Orientação às IFES. O Orientação às IFES ainda é um documento bem procedimental mesmo. Etapa 1, etapa 2, documentos, relação de documentos, bem procedimental para estabelecer alguns padrões. A Orientação às IFES, então, foi enviado por e-mail pelo gabinete da CECADI. Em 2013, tínhamos ainda vários cursos em parceria com a CAPES, em parceria com a OAB, seguindo a lógica dos polos UAB. Então, mais ou menos, dos cursos que foram aprovados em 2012, mais ou menos 50% foram em parceria com a CAPES, os outros 50% com o FNDE. Em 2013, isso já muda um pouco, essa configuração, caminhando cada vez mais para o fim dessa parceria com a CAPES. Então, nos cursos, em 2013, a gente tem parceria com a CAPES apenas nos cursos de especialização que já haviam sido aprovados em editais. O edital 1, 6 e 28, né? Edital 1 de 2008 e o edital 6 e 28 de 2009, é isso? Então, cada vez mais essa parceria se reduzindo. Isso se reflete no documento orientador, porque o documento orientador sempre fazia referência, né? Então, tinha planilha de bolsas CAPES, planilha de bolsas FNDE, tinha que dar conta um pouco dessas duas realidades, né? Então, depois da divulgação do Orientação às IFES, via gabinete CECADI, ainda sentiu-se necessidade de complementação dessas informações, que foi realizada via ofício circular, o ofício circular 42 e o 64. Então, foi uma coisa que foi um documento orientador, mas depois ainda foi um ofício de complementação, outro ofício de complementação, né? Então, a coisa ainda sendo construída ao longo do processo. Em 2014, o documento orientador, então, passa por uma revisão, para ele deixar de ser um documento simplesmente definindo procedimentos, mas ele toma o corpo, então, de representar a política nacional, de contextualizar os atores da política, o papel de cada um, o fluxo. Então, ele toma um outro caráter que não só o caráter procedimental, né? Então, a revisão do documento orientador, Orientação às IFES, coloca para dentro do documento o conteúdo dos ofícios, que foram ofícios de complementação, então ele é agregado, faz a contextualização política e ainda tem o caráter procedimental de definir etapas e procedimentos necessários. Por uma solicitação do Fórum de Confors, de que esse documento, então, deixasse de ser um documento só da CECADI e passasse a ser um documento orientador da política, que fosse amplo e que tanto o SEB quanto o CECADI pudessem se respaldar nesse documento. Então, o documento orientador, somente em 2014, ele sai da CECADI. E por isso, entendendo esse contexto e entendendo essa história de construção do documento, talvez fique um pouco mais claro, né, porque que em algumas instâncias do MEC o documento orientador está mais internalizado e em outras ainda não. Né? A ideia é que
o documento orientador, ele caminha para tomar cada vez mais corpo e cada vez mais legitimidade. Então, por enquanto, primeiro, ele nasceu como orientações passadas por e-mail, depois ele se tornou um documento enviado pelo gabinete. Por fim, ele se torna um documento das duas secretarias. E a ideia é que ele evolua para se tornar um documento que não seja um documento enviado por ofício, mas que seja um marco legal da política. Seja como resolução ou como outro instrumento legal, mas que ele tome corpo e tome poder político, né? Então a ideia é que a gente discuta um pouco como esse documento orientador chegou nas instituições e o que precisa evoluir e o que precisa ser construído para que ele seja um instrumento legal da política de formação continuada. Então, passo agora, então, rapidamente, pelos pontos do documento orientador. Todos vocês já conhecem, então não vou me delongar muito aqui, mas só para explicar a estrutura. Então, o documento orientador, ele começa fazendo essa contextualização política, né, apresentando, então, a RENAFOR, a política de formação continuada, e daí os seus atores, o FEPAD, o CONAFOR, o CONFOR. Então, são os itens do documento orientador que fazem essa contextualização política. Você pode passar. Segue, então, para a questão da ação 20RJ e dos recursos alocados à matriz, os procedimentos de utilização do recurso da matriz, então a possibilidade de usar o recurso de um ano para suprir recursos devolvidos no ano anterior, os procedimentos de submissão da proposta de curso, o cronograma do ano de 2014, que eu acho que a gente já deve estar no 5º cronograma, então o cronograma aqui apresentado já não vale mais, né? 5º ou 6º, eu acho, então daqui vocês só peguem as etapas, não peguem mais as datas. Pode passar. Passa então para orientações sobre sistema de gestão de bolsas, monitoramento de cursos, prestação de contas financeiras e normativas para curso de formação continuada lato sensu. E os anexos, né? Então, os anexos, a cópia do ofício circular 07, que foi o ofício que informa o recurso da matriz orçamentária, mais a relação de cursos indicados, modelo de ofício para envio da documentação de curso, e daí com o CISPOR. Precisa disso, não precisa? Então, o documento orientador foi todo escrito no momento em que o sistema já estava previsto, porém estava numa fase de desenvolvimento muito anterior. Tínhamos a insegurança do sistema para não ficar pronto, então, se vocês prestarem atenção, o documento toda hora faz ressalva. A gente pode solicitar isso via correio ou via sistema. Pode ser via correio ou via sistema. Está claro no documento toda hora essa ressalva. Então, pergunta, toda essa orientação de mandar via correio, esse modelo de ofício, continua ou não continua? A princípio, não. Será tudo via sistema, né? O que não impede de que também seja enviado via correio como um respaldo, uma forma de talvez já ir adiantando a análise da área, da coordenação que vai fazer análise, diligências e aprovação. Então pode ir adiantando esse processo, enfim. Mas a princípio tudo vai acontecer dentro do sistema. Modelo de projeto de curso, cronograma de abertura e cadastro de lotes, planilhas de bolsa, orientações para elaboração de orçamento. E daí, assim, com relação a planilhas de bolsa, víamos então de um histórico de parceria com a CAPES,
A CAPES tem parâmetros de bolsa definidos. A resolução que temos para pagamento de bolsa, na CKD, a resolução 45, ela traz funções e valores, mas não traz parâmetros. Então, utilizamos dos parâmetros da CAPES, expressos no ofício circular 29 de 2012, da CAPES-DED. Nos inspiramos nos parâmetros ali definidos para fazer a planilha de bolsas dos cursos de extensão e aperfeiçoamento e da especialização. Com relação ao orçamento de custeio, nós conseguimos chegar numa série de orientações, mas não apresentamos uma planilha de custeio. Então, já estou aqui indicando em que ponto o documento orientador parou. Então, conseguimos chegar, porque fomos muito demandados por uma planilha de custeio. Não conseguimos avançar nesse sentido por ter uma realidade muito diversa de cursos, uma realidade muito diversa de especificidades regionais. Então, é um diálogo que ele precisa acontecer, precisa amadurecer, mas não pode ser, né, para amanhã eu vou tirar uma planilha de custeio porque vai funcionar para uma região, não vai funcionar para outra. Vai funcionar para um curso, não vai funcionar para outro. Então, precisa ser algo que tem que ser muito conversado, construído, e construído com os confortos, construído em diálogo, né? Não pode ser uma coisa, enfim. Então, já indico aqui que fizemos essas orientações, mas não conseguimos alcançar uma planilha de custeio. E, por fim, contatos da SEB e da CKD. Então, agora, devolvo a fala para vocês, para a gente conversar um pouco como esse documento orientador chegou nas instituições e como a gente pode dialogar sobre ele para que ele se torne algo com mais corpo. Obrigada, Marília.